Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo. É com muito prazer que eu dou início a mais uma quarta-feira de estudo aqui na Batista Vila Formosa, dando continuidade à série de estudos que nós estamos fazendo sobre a bibliologia. Já vimos toda a bibliologia do Antigo Testamento, agora na semana passada iniciamos a do Novo com os Evangelhos. E hoje eu quero dar continuidade com vocês falando sobre a bibliologia do livro de Atos, né? Atos, ele inaugura aí a segunda categoria de livros do Novo Testamento. A primeira são os Evangelhos e a segunda, que é a categoria de livros históricos. O Novo Testamento só tem um livro histórico, que é o livro de Atos. E é muito importante nós entendermos que o livro de Atos, na verdade, ele é uma continuação do Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas, ele escreveu esses dois livros, o Evangelho de Lucas e, na sequência, o livro de Atos, em um único livro, em um único volume, que ele endereça a um homem chamado Teófilo. Né? Pelo que o texto indica, era um homem importante na época, a quem o evangelista Lucas estava evangelizando, falando sobre Cristo, e ele escreveu esse tomo que contém juntos o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, para poder falar a respeito das boas novas de Cristo e de tudo o que aconteceu para esse homem chamado Teófilo. Não se sabe praticamente nenhum detalhe a respeito de quem era esse homem, mas tudo indica que ele era um cidadão romano importante, provavelmente um governante. Então veja que aqui no início do Evangelho de Lucas, olha o que o evangelista vai nos dizer. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então pode ver que aqui ele endereça a Teófilo. E na parte 2 desse mesmo tomo que Lucas escreveu, ele diz assim, o início do livro de Atos. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. E aí ele dá continuidade a essa narrativa no próprio livro de Atos, né? E aí ele continua dizendo, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E o texto prossegue. Então, veja que, na verdade, o livro de Atos é a continuação de Lucas, né? E escrito também pelo próprio Lucas. Isso nos ajuda a entender melhor o livro. E o objetivo do livro de Atos é descrever os principais eventos que ocorreram com a igreja cristã nos primeiros 30 anos da igreja. Ou seja, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o que ocorre nos primeiros 30 anos, que vai ali de cerca de 33 depois de Cristo a 63 depois de Cristo. O livro de Atos ele tem 28 capítulos, e eu vou fazer uma descrição breve, né, simplificada, do que cada capítulo do livro de Atos nos mostra. Então, primeiro, no capítulo 1, nós vemos ali a última mensagem de Jesus no Monte das Oliveiras para os seus discípulos, após os 40 dias em que ele ficou junto com os discípulos depois de ter ressuscitado. E ao final dessa mensagem, ou até durante essa mensagem, ele começa a subir, é elevado aos céus e desaparece numa nuvem na vista de todos os que estavam vendo, cerca de 500 pessoas. Paulo depois vai confirmar isso em uma de suas cartas. E então ele
aparecem ali dois anjos e diz que da mesma forma que eles viram Jesus subir, os cristãos vão ver, os discípulos de Jesus vão ver Jesus descer quando ele voltar, né? E Jesus deu uma ordem: permaneçam em Jerusalém até que recebam o batismo com o Espírito Santo. Né? E alguns outros evangelhos diz até que do alto sejam revestidos de poder. Né? Em outros evangelhos vai dizer com essa expressão. E é o que eles fazem. Eles continuam ali em Jerusalém e cerca de uma semana depois ocorre esse evento, a vinda do poder do Espírito Santo sobre os discípulos, que é narrada ali em Atos 2. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram umas sobre as outras. Aqui a gente poderia traduzir também línguas de fogo como labaredas, né? A ideia é essa. Estavam vendo ali algo que parecia como labaredas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então ali, aquelas cerca de 120 pessoas que estavam reunidas, orando e adorando a Deus, no dia de Pentecostes receberam esse derramamento do poder do Espírito Santo. E isso foi manifesto por meio deles começarem a falar as grandezas de Deus e do Evangelho de Deus em outros idiomas. Então, por exemplo, uns ali falavam em grego, outros em hebraico, outros em aramaico, outros em latim, talvez outros em árabe e assim por diante. E isso tinha um motivo, né? Na festa de Pentecostes, Jerusalém estava lotada de turistas. Era uma das 2 ocasiões anuais em que todo judeu praticante teria que ir a Jerusalém. Então, tinham pessoas de ascendência judaica, mas nativas de várias regiões do Império Romano, e falando como língua materna várias outras línguas. Então, essa capacitação deu a eles condições de poderem pregar o Evangelho na língua nativa de cada um desses turistas que estavam ali em Jerusalém. E é interessante que na sequência da narrativa, eles saem às ruas e começam a pregar esse evangelho em várias línguas, e as pessoas que não entendiam o que eles estavam falando dizem assim: será que estão bêbados? E aí Pedro começa a sua pregação dizendo: eles não estão bêbados, o que aconteceu com ele com eles é o cumprimento do que fora profetizado pelo profeta Joel, de que o Espírito Santo seria derramado, como diz ali Joel 2, 28 a 30. E então Pedro começa a fazer uma grande pregação, e nessa pregação ele vai expondo que Jesus é o Messias, que foi morto, que ressuscitou, até que uma grande quantidade de homens, 3.000 homens se convertem com essa primeira pregação de Pedro. Depois, no capítulo 3, nós temos ali a cura de um aleijado. Pedro ali está passando em Jerusalém, uma das ruas de Jerusalém, vê um aleijado ali que estava há muitos anos como um mendigo pedindo esmola, né? E aí ele diz para aquele mendigo: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E imediatamente aquele homem é curado. E o apóstolo Pedro se aproveita dessa oportunidade para dar início à sua segunda pregação, ali no pátio, na escadaria do templo, onde ele prega novamente, e a Escritura nos diz que 5.000 homens também se convertem e já são batizados pelos apóstolos ali no mesmo dia. Né? Muitas pessoas têm curiosidade, onde batizaram tanta gente, né? Ao redor, ou encostando na beira do muro que separava o pátio do templo do restante de Jerusalém, existiam vários tanques batismais, e era ali que eles foram batizados pelos apóstolos e pelos discípulos. Por conta disso, Pedro é convocado a aparecer perante o Sinédrio, né, que são as lideranças judaicas ali daquela época.
e ele é interrogado e ordenado a não pregar mais sobre o Evangelho de Jesus, mas é lógico que ele não faz isso. E existe aqui em Atos 4 dois trechos que eu considero muito importantes. Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E mais à frente, verso 19, quando ele recebe essa ordem dos fariseus de não falar mais de Jesus, ele diz assim: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Então, aqui, a partir daqui, nós podemos extrair esse valor bíblico, né? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Todo homem, mesmo sendo uma autoridade constituída, se ele ordena que alguém faça algo contra a vontade de Deus e seus mandamentos, nós não devemos fazer, porque a vontade de Deus sempre vem em primeiro lugar. Depois, no capítulo 5, temos aquele episódio muito conhecido de Ananias e Safira, né, que venderam uma propriedade, guardaram parte do dinheiro para eles e quando chegaram perante os apóstolos entregaram só uma parte desse valor, dizendo que era o valor total. E por terem mentido a Deus, mentido ao Espírito Santo, eles receberam essa pena capital. O próprio Espírito Santo os fulminou naquele mesmo instante, tanto Ananias quanto Safira morreram por essa tentativa de mentir a Deus, mentir ao Espírito Santo. Depois, em Atos 6, nós temos uma outra passagem interessante. A igreja primitiva, ali em seu início, estava tendo um problema relativamente sério. As viúvas de fala grega, ou seja, de origem gentia, estavam sendo negligenciadas na divisão, ali na partilha dos recursos, sejam materiais, dinheiro ou até próprio alimentos, em relação às viúvas de fala hebraica, que eram consideradas as nativas, as judias. E para resolver esse problema, os apóstolos, lá em Atos 6, verso 3, diz assim: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, aqui é o início do ofício diaconal. Os apóstolos, então, estavam atuando como pastores das igrejas, nesse início da igreja. E para não se desviar da tarefa de pregar e ensinar a palavra, eles resolveram separar homens cheios do Espírito Santo, conhecedores da palavra, de bom testemunho, para poder passar a eles essa tarefa de cuidar das obras sociais da igreja. E foram escolhidos 7 homens, entre eles um que depois se tornou bem conhecido, né? Então, eles estavam aqui, além de Felipe, Procópio, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Né? E antes desse, também é mencionado Estevão. Felipe depois vai aparecer em outros textos e Estevão também, né? Aqui na sequência no capítulo 7. E esse é o início do ofício diaconal na igreja cristã. Depois, no capítulo 7, Estevão, que é um desses que foram escolhidos como diáconos, começa uma pregação, um grande discurso ali em Jerusalém, onde ele relembra toda a história do povo de Israel, desde Abraão, passando por todo o Antigo Testamento, a fim de comprovar que Jesus realmente é o Cristo, é o Messias e que eles deveriam crer nele e se arrepender de seus pecados. E esse discurso promove a ira dos judeus que estavam ouvindo lá. E diante dessa rejeição, no verso 51, olha o que Estevão diz: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Então, aqui, esse trecho nos mostra um conceito muito importante. O Espírito Santo, por meio da graça de Deus, atua em todos os homens, mas ele pode ser resistido. E aqueles que insistem em resistir ao Espírito Santo permanecem na sua incredulidade, por isso não crerão no Evangelho de Cristo. E por conta disso, Estevão é morto, apedrejado, é considerado o primeiro mártir da igreja cristã, né? E
é mencionado aqui um personagem que depois vai ganhar grande destaque, Saulo de Tarso. Fala que enquanto os homens apedrejavam, ele estava segurando as capas dos homens que apedrejavam a Estevão. A partir disso, no capítulo 8, começa a se desencadear uma grande perseguição contra os cristãos. Né? E também, então, a igreja começa a se espalhar. Ela estava antes só em Jerusalém, ela começa a se espalhar por causa da perseguição. E nós temos uma narrativa muito importante que Felipe, um daqueles diáconos escolhidos ali em Atos 6, ele encontra à beira do caminho um etíope, né, um homem importante da Etiópia, que estava voltando para a sua terra natal, e em sua carruagem ele lia o livro de Isaías. E então Felipe, percebendo isso, aproveita a oportunidade, começa a andar lado a lado com ele e pergunta: você entende o que você está lendo? E o etíope disse que não, que precisava que alguém o explicasse. Então ele convida Felipe a subir na carruagem e Felipe vai explicando para ele tudo a respeito de Cristo. Então esse homem etíope crê e ele pergunta: o que impede que eu seja batizado? E aí Felipe fala: se você crê, nada. E ele diz: eu creio. Então eles esperam que o caminho chegasse à beira ali de um riacho, um lugar que tinha águas, e os dois descem as águas e Felipe batiza a esse eunuco. Né? E esse trecho nos ensina ali mais dois pontos importantes: que o batismo tem que vir depois da fé, primeiro crer para ser batizado, e que a forma que o batismo era feito na igreja primitiva era um batismo por imersão, porque eles precisaram descer até as águas, entrar no rio, no riacho, no lago, para poder ser batizados. E a partir do verso 9, o texto começa a descrever a conversão de Saulo de Tarso. Então, Saulo de Tarso foi um homem que era um judeu fariseu, e no início se tornou um grande perseguidor da igreja cristã. Ele até recebeu cartas das autoridades judaicas para perseguir, ir até as igrejas, as sinagogas na época, e perseguir e até matar os cristãos. E então, quando ele estava a caminho de Damasco, Jesus aparece para ele numa visão e ele fica cego. Então, com a ajuda das pessoas, e Jesus diz para eles, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem é o Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E então Saulo fica cego, é conduzido para dentro de Damasco, fica 3 dias ali cego, e nisso o Espírito Santo de Deus já falando com ele, e ao mesmo tempo o Espírito Santo move um homem chamado Ananias para ir até onde Saulo estava, orar por ele. Quando ele ora, Paulo é curado, e então ele também é batizado por esse homem chamado Ananias. Esse é o relato da conversão de Saulo, né? E ele permanece por alguns dias ali na cidade de Damasco com os cristãos que já viviam ali. E depois que Paulo passou alguns dias ali em Damasco, ele precisou fugir, porque ele pregou nas sinagogas ali, os judeus ficaram sabendo que aqueles que antes perseguia os cristãos agora havia se tornado um deles, e ele precisa ser colocado dentro de um cesto e descido pelo muro da cidade, içado com uma corda. Né? E é interessante que aqui em Atos 9, 25, termina essa narrativa e depois já fala quando ele chegou para Jerusalém, começa-se o verso 26. Mas por algum motivo que nós não sabemos, Lucas, ele omitiu parte da narrativa aqui. E o próprio Paulo conta o que aconteceu logo depois disso na sua carta aos Gálatas. Então, Gálatas 1, né, a partir do verso 13, ele vai dizer assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso nas tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou se revelar a mim
revelar a mim o seu filho, para que eu anunciasse entre os gentios. Agora olha o que ele vai dizer: não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente, e estive com ele por 15 dias. Não vi nenhum outro apóstolo a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e Sicília. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia, que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Então aqui nós temos na carta aos Gálatas um trecho que complementa essa narrativa de Atos. Ele vai dizer que quando Paulo fugiu de Damasco, ele não foi para Jerusalém, ele foi para a Arábia, e ali ficou 3 anos. E depois outro trecho da Escritura vai dizer que ele recebeu o Evangelho e as instruções do próprio Jesus Cristo por revelação. Então, durante esses 3 anos em que ele ficou na Arábia, Jesus apareceu várias vezes para ele e o ensinou todo o Evangelho por meio dessa revelação. E depois disso, como diz aqui o texto que eu acabei de ler, ele voltou para Damasco e aí sim foi para Jerusalém. E aí nós temos a narrativa aqui do verso 26 para frente, né, onde Paulo desce a Jerusalém, tenta se encontrar com os apóstolos, mas eles estavam com medo de que fosse algum tipo de armadilha por aí, quem não havia se convertido de verdade, e por isso só o Tiago, irmão do Senhor, que era o líder da igreja de Jerusalém naquela época, que o recebeu e entrou em contato com ele, e eles puderam conversar, né? E aí, a partir do capítulo 10, o texto entra em outra narrativa, fala a respeito de Cornélio e a visão de Pedro. Havia um centurião era um líder romano que cuidava de um batalhão, cerca de 100 homens, e havia esse centurião chamado Cornélio, que era um homem piedoso, bondoso, para com os judeus também, e ele cria em Deus, ele e sua família oravam, se dedicavam a Deus. E então, ele, quando orou, Deus enviou um anjo para dizer que viria um homem falar com ele. E nesse mesmo momento, Pedro estava aguardando ali no telhado de uma casa, né, numa espécie de sacada que tinha ali em cima da casa, aguardando enquanto preparavam a refeição, o almoço. Eles já tinham viajado a manhã toda, ele estava cansado, com fome, e enquanto aguardava, ele teve uma visão. Ele viu descendo uma espécie de lençol do céu com carnes de vários animais. E ele ouviu a voz: se levante e coma, né, mate e coma. E então ele disse: eu nunca comi nada impuro, Senhor, e não vou fazer isso. E por 3 vezes essa visão, a pessoa que falava com ele insistiu, né, Deus insistiu com ele que ele deveria comer. E aí, nessa mesma hora, chega um mensageiro de Cornélio pedindo que fosse até a casa dele. Então ele entendeu que era a hora de começar a se misturar com os gentios, que o evangelho de Cristo tinha que começar a ser pregado aos gentios também. Porque aí já havia cerca de 10 anos que a igreja de Cristo estava ali em Jerusalém e eles estavam pregando só para judeus, eles não pregavam para gentios. Então, por meio dessa visão, Deus explicou para Pedro: vocês precisam começar a se misturar com os gentios, comer o que eles comem, estar junto com eles para poder pregar o evangelho para eles também. E ele foi à casa de Cornélio, pregou o evangelho para ele e sua família, e todos eles creram e receberam o Espírito Santo. E depois ele voltou e contou para a igreja de que agora o Espírito Santo deu provas que também aceitava os gentios pela fé, e não só os judeus. E então, no capítulo 12, o capítulo 11 é o momento que ele explica isso, e tem início a igreja em Antioquia. Então, Pedro sai de Jerusalém, vai para Antioquia, e ali se torna líder da igreja que foi fundada ali na cidade de Antioquia, próxima ali à parte norte da Judéia.
No capítulo 12, nós temos uma visão bastante interessante também de que Pedro acaba sendo preso e Deus envia um anjo para libertá-lo da prisão e levá-lo de volta para a igreja. E enquanto isso, os cristãos ali estavam orando e jejuando, intercedendo por Pedro. E o anjo tira ele da prisão, leva ele e deixa ele na porta ali do local onde o pessoal estava reunido. E quando eles abrem a porta e veem que é Pedro, eles quase que não conseguem acreditar. Essa foi uma passagem muito interessante. E depois disso, Pilatos acaba morrendo, né? Na verdade, como uma punição pelo próprio Deus. Aí parece que depois disso os judeus desistiram de tentar prender a Pedro, porque eles viram que Herodes prendeu a Pedro e depois morreu, então acho que eles pensaram assim, é melhor a gente deixar quieto, deixa esse homem aí, que vai ter problema para a gente. A partir do capítulo 13, a narrativa, ela muda Antes, podemos dizer que o personagem principal era Pedro. A partir do capítulo 13, ele se torna Paulo. Né? O livro de Atos começa a focar muito mais na vida de Paulo. Então, no início do capítulo 13, a igreja estava ali reunida em Antioquia e o texto diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Paulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, naquele momento, Saulo, também chamado Paulo, e Barnabé receberam a missão da parte de Deus, pelo próprio Espírito Santo, de se tornar missionários e sair evangelizando por várias cidades. E nessa primeira viagem missionária com Barnabé, eles visitam Chipre, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, e voltam para Antioquia da Síria, que era outra cidade também chamada de Antioquia. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo, né? Então, nós temos várias coisas interessantes acontecendo nessas viagens, mas eu não tenho tempo de poder descrever tudo isso para vocês. Até que algo acontece quando eles voltam para Antioquia, que é narrado lá em Gálatas 2 por Paulo, que ele se encontra com Pedro e outros discípulos ali em Antioquia, e Pedro, enquanto não havia judeus ali na reunião, ele estava sentado com os gentios, comendo, conversando com eles. Mas quando os judeus chegam, ele levanta, vai para a mesa dos judeus e começa a ignorar os gentios. E Paulo fica muito bravo com isso, se levanta e repreende a Pedro, dizendo que Deus aceitava igualmente os gentios pela fé e que a salvação era só pela fé e não por obras da lei. Então Pedro diz que eles deveriam descer a Jerusalém, ou ir até Jerusalém, para se reunirem com todos os apóstolos e decidirem essa questão. E isso ocorre no capítulo 15. O capítulo 15 descreve o primeiro concílio da igreja cristã, o concílio de Atos 15. É o concílio de Jerusalém, onde os apóstolos se reúnem para decidir se os gentios que se entregam a Cristo, eles devem seguir a lei de Moisés, igual os judeus já seguiam ou não. E após essa reunião, os apóstolos decidem que não devem seguir. Eles colocam apenas 4 coisas que os gentios devem observar. E ele diz assim, pareceu bem, versos 28 e 29, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias, que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e de imoralidade sexual. Então, eles colocam apenas essas regras para que os gentios possam observar de toda a lei de Moisés. Depois disso, ocorre um desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque João Marcos, o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho, estava com eles nessa primeira viagem missionária, mas teve um momento que ele não aguentou o sofrimento e acabou indo embora. E isso fez com que Paulo ficasse bravo com ele, né? Nos dias de hoje, parafraseando um pouco, ele deve ter dito para Barnabé assim, ser missionário é coisa de macho. Se você não aguenta, volta para a marra da saia da sua mãe.
né? Deve ter sido mais ou menos algo parecido com isso que o apóstolo Paulo, tendo seu temperamento sanguíneo, deve ter falado a esse respeito, né? Então, isso levou ali um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria voltar para as cidades que já tinham sido estabelecidas igrejas, e Paulo queria ir para lugares novos. Então, Barnabé e Marcos foram para um lado, e Paulo, com Silas, foi para outro caminho. E aí começa a segunda viagem missionária de Paulo, em que ele vai primeiro ali para Listra, né? No capítulo 16, ele diz assim, chegando em Derbe e depois em Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Então, ali ele encontra Timóteo, e Timóteo também se associa a Paulo e participa dessa viagem missionária. O mesmo Timóteo que se torna um discípulo de Paulo, depois se torna um pastor, e vai ser endereçada a ele as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, que Paulo escreve mais lá na frente. E nessa segunda viagem missionária, com Silas e Timóteo, eles vão para Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Né? Acontecem várias coisas importantes que vocês poderão ler nesses capítulos da segunda viagem missionária de Paulo. Até que depois de ter ficado um tempo em Corinto, a partir do verso 19, começa a terceira viagem missionária de Paulo, né? Onde ele vai para a Galácia, Frígia, Éfeso, Macedônia, Grécia e Troade, nos capítulos 19 e 20 de Atos. Então ele decide retornar para Jerusalém. E o caminho de retorno começa ali no capítulo 21. Mas quando ele chega em Jerusalém, ele é preso pelas autoridades judaicas que já esperavam por ele. E vendo que eles iriam de alguma forma tramar para que ele acabasse sendo morto, ele apela ao seu status de cidadão romano. Um cidadão romano, ele tinha o direito de poder clamar para ser julgado pelo próprio César. E ele usa esse direito de cidadão romano. Então, nos capítulos seguintes, 23 em diante, é narrado o caminho dele em direção a Roma, onde ele tem que fazer todo esse caminho de viagem para poder ser julgado pelo próprio César. E ali ele tem a oportunidade de poder ser ouvido e poder pregar o evangelho para vários governantes. Então, ele fala com Félix, depois ele fala com Festo, depois ele também é ouvido por Agripa, antes de poder ser mandado para Roma. E é interessante que quando ele fala com Agripa, lá em Atos 26, 19, ele explica todo o processo de conversão que ele teve, e ele diz assim depois: assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, aquela visão de Jesus que ele teve lá ao caminho de Damasco. Alguns tentam dizer de que Paulo foi convertido incondicionalmente, né? Que Deus converteu ele na marra, que ele não teve escolha. E aqui ele mesmo nega isso, ele diz que ele decidiu não ser desobediente a essa visão celestial que ele recebeu de Jesus, que ele quis crer, entregar sua vida a Cristo e se tornar um missionário, um pregador da palavra. Não existe esse negócio de eleição incondicional. A graça de Deus sempre pode ser resistida pelo homem. É assim que Deus trabalha. Então, no capítulo 27 em diante, ele começa a sua viagem final para Roma. Ocorrem vários problemas, o navio deles naufragam, eles têm que ir nadando para chegar até a costa, até que ele chega em Roma no capítulo 28. E ali, então, o Evangelho de Atos se encerra com a seguinte informação. Depois que Paulo chega em Roma, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Então, por 2 anos, Paulo permaneceu ali em prisão domiciliar em Roma, aproveitando para poder pregar o evangelho aos romanos. E aqui se encerra o livro de Atos. As coisas que ocorreram depois ainda na vida de Paulo, o evangelista Lucas preferiu não colocar no livro de Atos, preferiu encerrar ele por aqui, né?
E assim termina esse livro. É lógico que depois nós sabemos que Paulo foi solto, ficou algum tempo solto, depois foi preso outra vez, e nessa segunda prisão ele foi condenado e morto, né, martirizado ali, sendo decapitado em Roma, por volta do ano 64 depois de Cristo, na época do reinado de Nero. Tá? Então, esse foi um breve estudo do livro de Atos. Vou fazer uma breve oração para que nós possamos encerrar e poder depois dar continuidade na semana seguinte. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de poder ensinar a Tua palavra aos Teus servos, Senhor. Espírito Santo de Deus, peço para que consolide nas mentes e corações de cada um dos que estão assistindo e ainda hão de assistir esse estudo, Senhor, para que a Tua palavra possa ser viva e eficaz na vida de cada um deles. Essa é a oração que eu faço, já agradecendo, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.